Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Tudo por meio de Deus. O que isso significa? Que não importam as circunstâncias, não importam os momentos difíceis, os momentos alegres, não importam as dificuldades pelas quais passamos. Tudo tem a mão de Deus, o seu operar e está nos conduzindo na sua vontade. Deus não está preocupado com as nossas dificuldades, pois fazem parte do processo de formação, de nos conduzir, de desenvolvimento de talentos, e é a maneira que Ele tem para nos conduzir na sua vontade. Por isso a gente precisa viver numa perspectiva diferente e entender as coisas de forma diferente. Então não existe momento ruim, momento bom, alegre ou triste, são coisas que fazem parte da nossa vida. E a gente não pode viver extasiado pelos alegres e contentes e pela vida sem problema, como não podemos viver em depressão por causa das dificuldades, das lutas e daquilo tudo que nós passamos. Pois tudo isso faz parte da vida de qualquer pessoa, mas mais do que isso, nós precisamos entender que quando nós nos submetemos a Deus, são processos de Deus nos forjando, nos formando, para que nós cumpramos a sua vontade e realizemos o seu querer. É isso que a gente precisa entender. Foi diferente de todos os outros que passaram por dificuldade, como José, Moisés? Não foi. E a história de José é muito clara acerca disso. Por exemplo, lá em Gênesis 45, do 5 ao 6, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais. Isso é José falando aos seus irmãos. Nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. José colheu o pão que o diabo amassou? De certa maneira, sim, teve as suas dificuldades, injustamente foi preso, ficou preso e passou 17 anos no Egito. Aprendeu a fazer muita coisa. E a gente precisa entender que nem tudo que parece ser ruim é ruim, porque é bom quando nós entendemos que a mão do Pai está nisso tudo. O que nós precisamos aprender é viver contente em toda e qualquer situação, pois as dificuldades fazem parte do processo, fazem parte da nossa vida e é a maneira que Deus tem para nos conduzir, nos educar, nos conduzir e nos ensinar sobre a sua vontade. São aspectos importantes que a gente precisa entender e precisamos ter muito claro. Se a nossa vida está tranquila, não necessariamente é bom. Se estamos recebendo tudo o que queremos, necessariamente não é bom. O que nós precisamos entender é o quanto nós estamos vivendo alinhado com a vontade de Deus, estamos contentes em toda a situação e reconhecemos a mão de Deus em todas as situações, boas ou ruins. Nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus, o nosso crescimento, e que sejamos instrumento e expressão da sua vontade, do conduzir da sua vontade nos seus processos. Nós somos chamados, vocacionados, chamados por Deus para vivermos a sua vontade. E a gente precisa entender que vivemos isso segundo o seu querer e não conforme as nossas expectativas. Podemos querer até ter vida boa, tranquila, como o caso de José que ele queria. Mas se José não tivesse, de alguma forma, sido enviado para o Egito bem antes, de forma que fosse preparado e capacitado para fazer o que para fazer o que fez, de forma alguma, aquela nação teria existido. E Deus faz as coisas de forma perfeita, é boa e é agradável à sua vontade. Mesmo que passemos por maus bocados, que a gente possa entender, crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade como filhos que revelam o Pai, que manifestam o seu nome, que glorificam o seu nome pelas coisas que nós fazemos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.